Muito boa tarde, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV. Inicia agora o Expresso Meio-Dia com notícia, jornalismo e atualização na hora do seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, começou a chover forte, a temperatura está na casa dos 18 graus e a perspectiva é que o tempo se mantenha dessa forma para o final de semana. Como nós teremos na metade do programa os destaques do esporte com o Tobias Betim, eu vou deixar de lado a dupla Grenal e vou começar falando da previsão. Na Serra Gaúcha, a previsão será de chuva para todo o final de semana. A instabilidade avança a partir de hoje e os termômetros ficarão na casa dos 16 aos 18 graus. Na sexta-feira, o sol aparece no começo da manhã, mas as nuvens logo aumentam, provocando boa parte de chuva em toda a região da Serra. Há risco também de temporais, raios e trovoadas. Durante o dia, a instabilidade, não teremos aí uma subida de temperaturas que ficarão na casa dos 16 aos 18 graus. E seguindo também, altos volumes de água são aguardados para a próxima semana. Segundo as previsões meteorológicas, nós teremos aí chuvas torrenciais nos próximos dias em todo o estado do Rio Grande do Sul. De acordo com o boletim produzido pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, entre hoje, sexta-feira, e amanhã, dia 29, a propagação de uma frente fria provocará chuva em todo o estado. No domingo, o ingresso de uma massa de ar seco provocará o declínio das temperaturas e teremos aí os termômetros próximos à casa do 0 grau com formação de geada na maioria das regiões. Segunda-feira, o ar frio se manterá e as temperaturas baixas irão continuar. Terça e quarta, no começo do mês de junho, o deslocamento de uma nova frente fria aumenta a nebulosidade, provocando pancadas de chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quem aguardava o inverno acabou chegando e com ele a instabilidade. Torçamos para que os volumes de chuva sejam capazes para regular os níveis dos reservatórios. E agora, iniciando as notícias por Nova Prata, uma comunicação extraordinária. Recebemos a informação aí de que a Sociedade Grêmio Pratense, pela primeira vez na sua história, será presidida por duas mulheres. A chapa feminina que ganhou a eleição que foi realizada pelo Conselho Deliberativo aí no dia de ontem, e em 89 anos de existência do clube, pela primeira vez duas mulheres estarão à frente da entidade. Veridiana Valarciota como presidente e Polimara Matei como vice-presidente foram eleitas para assumirem a diretoria executiva na gestão 2021-2023. A diretoria eleita pretende administrar a entidade com muita responsabilidade, comprometimento e dedicação, levando em consideração as aspirações da maioria de seus associados. A Sociedade Grêmio Pratense é uma das melhores sociedades da região e se destaca por sua beleza, grandiosidade e sua infraestrutura, e sendo sempre um sucesso nos eventos em que promove. Desejamos a Veridiana e Polimara e aos demais integrantes da nova diretoria muito sucesso na sua nova gestão. A eleição foi formalizada ontem, no dia 27 de maio, e manteve aí eleito como presidente Rui Enio Barni e vice-presidente a senhora Mirta Cherubini, do Conselho Deliberativo, e Veridiana Ciota, nossa colega aqui também da Conecta Mais, e a Polimara Matei como presidente e vice aí da diretoria executiva. Boa sorte às mulheres que estão à frente da Sociedade Grêmio Pratense. Pela primeira vez em 89 anos, duas mulheres presidindo um dos maiores clubes da nossa região. Avançando com as notícias, eu tenho que sair de Nova Prata e ir até Fortaleza. Isso porque os nossos amigos lá, a Bina e o Edu, estão na capital cearense e eles estão fazendo uma rifa comunitária online. São 1000 números, o valor é R$ 70 cada número e o prêmio é o trailer que eles usam. Isso porque a Bina e o Edu estão trocando de motorhome e agora precisam ajuda da nossa comunidade. Existem aí muitos números disponíveis e a gente conta
com o apoio de todos vocês para dar essa mãozinha na roda para esse casal maravilhoso que saiu de Nova Prata e está girando o Brasil e agora nos assistem lá em Fortaleza. Avançando com as notícias da região, nós vamos a Nova Bassano, onde a Polícia Rodoviária Estadual acabou apreendendo um motociclista que foi flagrado vendendo drogas na RS 324. Ele foi preso e encaminhado ao presídio com 32 anos de idade. Na tarde de ontem, na altura da RS 324, ele foi detido aí pela Brigada Militar em conjunto com a Polícia Civil. O indivíduo foi abordado com 3 gramas de cocaína, um celular e aproximadamente R$ 400 em dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia de Nova Prata e posteriormente ao presídio. Agora passando pelas demais cidades que nós temos, em Cotiporã as aulas foram suspensas na escola municipal por conta aí do avanço de casos de Covid. A motivação foi o fato de um aluno e uma professora terem positivado para a doença e 3 educadoras estarem com sintomas. É a Escola Estadual de Ensino Médio, professor Jacinto Silva, que está com suas atividades suspensas a partir da próxima segunda-feira, 31 de maio. O cancelamento ocorre até 13 de junho e o retorno é previsto para o dia 14. E a motivação são casos confirmados e suspeitos entre alunos e corpo docente do colégio. Em Fagundes Varela, a notícia também não é diferente. Com casos positivos registrados em uma escola municipal, a prefeitura agora toma cabo da situação para averiguar. Até o momento, 2 turmas tiveram suas aulas suspensas e alguns profissionais estão em isolamento. Em Fagundes é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Aprender, que teve aí turmas surpreendidas com casos de Covid-19 positivados entre educadores e alguns alunos. Por hora, apenas 2 turmas suspensas. Assim que novas informações chegarem, a gente repassa para você. Na Terra da Longevidade, com informação da Rádio Estúdio, a rodoviária de Veranópolis retornará os seus atendimentos a partir do dia 16 de junho em novo endereço. Segundo informação, é 1º de junho. E ela teve as atividades encerradas, vai encerrar no próximo dia 1º no local tradicional, e a previsão é que o embarque e desembarque comece a operar a partir do dia 15 ou 16, e o serviço será disponibilizado em um novo espaço que será divulgado. Até essa data, os ônibus continuam estacionando no local que os passageiros possam acessar, e depois um novo local será designado para a estação rodoviária de Veranópolis. Avançando com as notícias da região, o Conselho Tutelar de IP ganha uma nova sala e um novo local para prestar seus atendimentos. O espaço está localizado na rua Pinheiro Machado e vai sediar o Conselho Tutelar do município. Na tarde da última quinta, o prefeito de IP, Cassiano Desorzi Caon, e a secretária de Saúde e Assistência Social, Elisandra Candiango, realizaram aí a entrega do novo espaço que vai sediar o Conselho Tutelar. A nova sede, localizada no centro da cidade, conta com uma ampla área organizada pela equipe de conselheiras e servidoras, que atenderá as crianças e jovens do município. Seguindo com as notícias, nós vamos a Antônio Prado, e o ambulatório de atendimento prestará aí plantão durante o sábado e o domingo. O ambulatório realizará atendimento a quem apresentar sintomas de síndrome gripal. A Secretaria de Saúde de Antônio Prado informou que no próximo sábado 29 e domingo dia 30 haverá plantão do ambulatório respiratório. Isso deve-se aos números de casos que acabam crescendo e à procura por atendimento. E como forma de desafogar o hospital, também está sendo utilizado o espaço ambulatorial que atenderá em regime de emergência nesse próximo final de semana. Avançando com as notícias, nós cortamos o Vale do Rio das Antas e nós vamos a Bento Gonçalves, porque houve a eleição do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais para o município de Bento. E Cledenir Postal foi reeleito presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A votação ocorreu ontem, dia 27, e ele foi reeleito aí pelos agricultores familiares, lembrando que o Sindicato de Bento abrange Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa. Com 353 votos dos 524 válidos, Postal seguirá no comando da instituição durante o período 2021-2025, assessorado pelo vice-presidente Antônio Facim, pelo primeiro secretário Suzana Strapasson e pelo segundo secretário Terezinha Tonê. Essa é a chapa vencedora da eleição no Sindicato de Bento. Seguindo com informações, a Brigada Militar realizou uma grande operação integrada em Bento Gonçalves na tarde de ontem. A operação teve por objetivo coibir ações criminosas de furtos, roubos, além de controlar os indicadores criminais de maior relevância, potencializando a presença dos órgãos de segurança e assim intensificando a fiscalização e a identificação e abordagem de pessoas e veículos, visando dar maior segurança à comunidade e à manutenção da ordem pública. As ações com o emprego de policiais militares da Força Tática, das patrulhas e das rondas ostensivas, assim como a patrulha rural e o uso de um helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada também estiveram integradas. A PRF se juntou a essa ação, que é uma resposta dos órgãos de segurança para toda e qualquer manifestação da bandidagem. Seguindo com as notícias, na área da saúde, um fato que dá esperança. Após 82 dias internado por conta de complicações causadas pela Covid, um paciente recebe homenagens da equipe do Hospital Tacchini ao ter alta. Foram 3 meses de batalha e a vida venceu mais uma vez. Claimar José Trúculo, de 64 anos, recebeu alta do Hospital Tacchini no fim da tarde da última quarta-feira. A presença das filhas na porta de saída e a homenagem de toda a equipe multiprofissional que trabalhou no caso dele renderam lágrimas aí ao deixar o hospital, um caso de fé e esperança que se recuperou da Covid-19. Nos destaques da política regional, o prefeito de Farroupilha e também presidente da MESNE, Fabiano Feltrin, esteve em Brasília à busca de demandas para a região e o município. E ele foi surpreendido sendo atendido pelo ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. O encontro estava marcado para durar cerca de 15 minutos e se estendeu por mais de 1 hora. Na oportunidade, o prefeito de Farroupilha, acompanhado também aí do senador Luiz Carlos Reis, esteve aí na presença do ministro da Saúde. E os assuntos tratados, como os investimentos no Hospital São Carlos e os valores pagos por serviços prestados que estão sob análise. Novas unidades de saúde para o bairro industrial também fizeram parte da pauta. Ao final do encontro, Queiroga comentou que recebeu a comitiva de coração aberto, citando bem-humorado que Feltrin é um exímio intérprete de Elvis Presley. Na manhã do último dia 28, hoje, sexta-feira, o Fabiano Feltrin comentou aí o encontro com o ministro da Saúde e a colocação das pautas da cidade de Farroupilha. Seguindo com informações, nós vamos a Garibaldi e a Prefeitura institui um sistema eletrônico de acompanhamento de processos administrativos. O prefeito Alex Carniel e o vice Sérgio Cesini instituíram o sistema de domicílio eletrônico. A iniciativa busca modernizar e agilizar a comunicação entre a administração pública, as pessoas físicas, jurídicas e demais interessados, agregando eficiência nos processos que, a partir de agora, passam a ser acessados de qualquer lugar, dispensando o deslocamento até os prédios públicos dentro de cada setor. Os processos administrativos passarão a ser pautados através da forma eletrônica já conhecida aí nos processos judiciais. Avançando, vamos a Caxias do Sul e o alerta emitido pelo Estado para toda a região de Caxias faz com que a Prefeitura fique de sobreaviso e também motiva a AMESNE a encaminhar mudanças e medidas mais restritivas aos demais municípios. Os 4 alertas emitidos pelo Gabinete de Crise na última quarta
ressoaram aí nos corredores da Prefeitura de Caxias. Isso porque, após o nível de alerta, vem a forma da ação e medidas mais restritivas precisam ser colocadas em prática a fim de conter os níveis de propagação da pandemia. O prefeito Adilóide Domênico também estava em Brasília, disse em entrevista que o monitoramento do gabinete de crise do município é constante e os dados seguem sendo avaliados. Já o presidente da MESNE, Fabiano Feltrin, informou aí que o Comitê Técnico Regional monitora a situação. E devido aos 2 avisos e agora o alerta, Feltrin disse que serão encaminhadas sugestões de ações para tentar reduzir o aumento de número de casos e também de internações em todas as cidades gaúchas. Semana que vem, nós temos o feriado de Corpus Christi, que se celebra no dia 3 de junho, é uma quinta-feira. Também é uma chamada para a solidariedade. E as paróquias e a Diocese de Caxias do Sul se mobilizam nessa forma de gesto solidário. O mutirão pela vida de quem tem fome envolve todo o Rio Grande do Sul e tem o objetivo principal de arrecadar alimentos, material de higiene e manter o atendimento das paróquias e comunidades às famílias necessitadas. A solenidade de Corpus Christi, que vai ocorrer no próximo dia 3, também busca donativos que podem ser entregues nas sedes das paróquias ou nas casas paroquiais. Indo para a metade norte do estado, na capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha, um acidente grave acabou chamando a atenção pela forma peculiar como ele se sucedeu. Um carro funerário que levava aí uma pessoa em óbito acabou capotando na BR-470 após bater em uma vaca que estava solta na pista. E a Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo teve que atender o chamado nessa última madrugada, por volta da 1h10 da manhã. Um capotamento no trecho entre Barracão e Lagoa Vermelha. Segundo a PRF, além do cadáver, estava no veículo outras 2 pessoas. Uma delas, de 21 anos, foi imobilizada pelo SAMU e encaminhada ao hospital. A outra foi levada em um carro popular. O veículo sofreu danos e estava no local até a manhã de hoje e o cadáver também foi resgatado. De acordo com a funerária, que tem sede em Lagoa Vermelha, o veículo colidiu contra uma vaca que estava solta na pista, conforme a imagem que você vê aí, e um acidente grave causado inclusive. No Planalto Médio, quem quiser colaborar, as doações em Marau podem ser realizadas e a comunidade está necessitando de roupas e alimentos não perecíveis. Com o slogan Vamos Espalhar Generosidade, a Prefeitura de Marau vai realizar amanhã, dia 29, a campanha de arrecadação de agasalhos, das 8 às 16 horas, em frente à Igreja Matriz, com o sistema drive-thru, seguindo todos os protocolos necessários para a prevenção. A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com demais entidades do município. E nós tivemos aí uma manhã de sexta-feira extremamente movimentada nas páginas policiais e da segurança. E alguns fatos necessitam ser reportados. 2 assaltantes são mortos após confronto com a Brigada Militar em Passo Fundo. 4 homens assaltaram um escritório que fica no prédio residencial do Lava Pés. No momento do fato, a Brigada Militar passava próxima ao local e entrou em confronto após ser recebida a tiros pelos assaltantes. Um bandido ainda foi baleado e outro preso. Nenhum policial se feriu, mas a rápida e precisa reação da Brigada Militar acabou detendo aí os marginais que estavam realizando um assalto. Encerrando este primeiro bloco, antes do intervalo comercial, conforme prometido, os comentários do esporte com o nosso ilustre bacenense Tobias Betim, que fala sobre a dupla Grenal e demais times de interesse de toda a nossa região. Após o intervalo, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo no seu Expresso Meio-Dia. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais no Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer claro o nosso comentário esportivo nessa sexta-feira. Tem muito assunto para tratar sobre Grêmio, sobre Inter, sobre a Associação Nova Prata que joga hoje, daqui a pouquinho.
Então vamos que vamos. Começando aqui pelo Grêmio, o Grêmio que jogou nessa última quinta-feira, né? Última rodada aí da fase de grupos da Sul-Americana, mandou um time de garotos lá pro Equador e conseguiu aí fazer um bom enfrentamento contra o La Equidad. Empate em 0-0 que credenciou o Grêmio como a melhor campanha da primeira fase da Sul-Americana. Então foi muito bem o Grêmio nesse grupo e com certeza vai muito forte aí para a segunda fase da Sul-Americana agora. Grêmio que agora volta o foco pro Campeonato Brasileiro, estreia no domingo fora de casa contra o Ceará. Partida marcada para as 4 horas da tarde, então o Grêmio vai com força máxima para esse jogo. É um dos objetivos da equipe gremista lutar por esse Campeonato Brasileiro. E surgiu uma notícia também que o Grêmio está com alguns jogadores com Covid. Os nomes não foram divulgados pelo clube, mas informações aí de que são 3 jogadores titulares. Então o Grêmio pode perder alguns jogadores para a partida de estreia contra o Ceará no domingo. Lembrando que o Douglas Costa ainda vai demorar mais uns dias para poder estrear pelo tricolor. E vamos falar também de Inter, que não conseguiu vencer o Always Ready aí em casa pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, empatou por 0-0, mesmo tendo criado muitas oportunidades, mais de 22 finalizações na partida, né? O Inter ficou no 0-0, mas com o Olímpia tendo revertido o placar do Deportivo Táchira, o Inter conseguiu se manter aí na primeira colocação do grupo, mas convenhamos, né? É pouco pro Inter aí nessa primeira fase da Libertadores. O Inter foi o pior líder de grupo, o líder que fez a pior campanha. Então, algo que não dá para se comemorar tanto, né? O torcedor colorado com certeza está na bronca, não só com o treinador, né? Mas eu acho que a culpa não passa só pelo treinador, mas também passa muito por esse grupo de jogadores, que é um grupo de jogador que a grande maioria não chama a responsabilidade, se esconde na hora da decisão, né? Agora a gente tá vendo talvez o Tyson, que tem um perfil um pouco diferente, é um cara muito vencedor, já experiente, mas a grande maioria dos jogadores do Inter tem ido mal e não seria surpresa uma grande mudança aí no time titular nas próximas partidas, por exemplo. Caso de Lomba, Edenilson, o próprio Rodrigo Dourado, eles têm sido muito criticados e com razão pela torcida, né? Então acho que a direção também cabe bater na porta do Miguel Ángel e dizer, ó, acho que cabe algumas mudanças, né? Mas enfim, tem que mudar o foco agora. A Libertadores só vai voltar no mês de julho, então vai ter um tempo para arrumar a casa, para de repente chegar reforços para jogadores que estavam lesionados voltarem em caso do Bosquilha, né? O próprio Saravia ter um condicionamento físico melhor. Então o Inter joga aí no domingo também, mais tarde na comparação com o Grêmio. O Inter vai a campo no Beira-Rio, 8h30 da noite, para receber o Sport Recife. Então tentando projetar também um possível time do Inter que pode ter muitas mudanças. É até difícil projetar um possível time do Inter aqui, mas vamos tentar, vamos lá. No gol, Marcelo Lomba ou Daniel. Na lateral direita, o Saravia. O Rodinei já se despediu, não joga mais pelo Inter. Na defesa, o Lucas Ribeiro e o Vitor Cuesta. E na lateral esquerda, o Moisés deve retornar aí para essa partida, já que foi poupado contra o Always Red. Inclusive, o Léo Borges fez uma partida interessante, né? Contra o Always Red. No meio-campo, mais uma dúvida: vai jogar quem? Vai jogar Rodrigo Dourado? Vai jogar Lindoso? Johnny pode ter uma chance? Acho difícil. Acho que o Rodrigo Dourado é o titular. Edenilson deve seguir no time, né? E aí pode ser um quarteto no meio-campo, né? Se o Miguel repetir o que foi feito no Grenal, que ele tentou fazer também contra o Always, com o Tyson completando o trio de meio-campos. E aí, com a entrada de mais um meia, poderia ser o Nonato ou propriamente o Maurício. E lá na frente, o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto voltando aí pro time, né? Já que estava suspenso na Libertadores. Então, provável time do Inter, mas vamos ver como é que vai a campo esse Inter, né? Um Inter aí que com certeza a torcida tem se decepcionado um pouquinho nesse início de temporada 2021. Uma notícia boa, pelo menos para os colorados, é a saída do Marcos Guilherme, né? Tá oficializado, ele foi para o Santos. O Inter tenta também, através desse negócio, estreitar os laços com a equipe santista para contratar o Felipe Jonathan, lateral esquerdo. Não tá tão fácil essa negociação, mas o Inter já teria se acertado com o jogador. Falta um acerto aí com a equipe santista para liberar o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Vamos aguardar, né? Seria um reforço muito importante para o restante aí da temporada.
E vamos falar de Associação Nova Prata, a associação que está numa situação complicada aí no grupo C, né? O Nova Prata se distanciou bastante depois da derrota em casa, derrota sofrida por 7-0. Volta a campo nessa sexta-feira, é uma partida difícil fora de casa contra o Sapucaiense lá em Sapucaia do Sul, mas precisa buscar resultado caso pretenda, né? Se classificar, buscar uma vaga, lembrando que os 3 primeiros aí garantem vaga na próxima fase da Segundona Gaúcha, então mais uma chance aí do Nova Prata se reabilitar, um jogo difícil fora de casa, nessa sexta-feira, 3 da tarde, daqui a pouquinho, logo mais, o Nova Prata joga e falaremos mais sobre o resultado na segunda-feira. É isso por hoje, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço e nos vemos na segunda-feira. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021. Sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Festival de Música de Nova Prata. Mostra local. 29 de maio, a partir das 19 horas. Transmissão: canais do Festival de Música de Nova Prata e Conecta Mais TV. Programação: Garra e Alma, Cordas e Prosa e Projeto Nó. Realização: Eclética e Cuco. Apoio: Conecta Mais, Plena e Bruna Paulin. Financiamento: Prefeitura Municipal de Nova Prata, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. E nós retornamos ao vivo para você com o Expresso Meio-Dia nessa sexta-feira chuvosa
aqui em Nova Prata e em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, os termômetros estão na casa dos 18 graus e a chuva vem caindo firme, conforme promete ser todo o próximo final de semana. Mandando um abraço para o seu João Luiz da Costa, que de Guabiju nos acompanha pela nossa plataforma no Facebook. Seguindo com as notícias, nós avançamos pelos fatos aqui do Rio Grande do Sul, começando pelo destaque do Jornal do Comércio, que aponta que a renegociação de contratos e a expectativa de recuperação aquecem o aluguel comercial em Porto Alegre. Após os impactos causados pela pandemia, o mercado de locações de imóveis está apostando em renegociações para evitar a devolução de chaves e o esvaziamento definitivo de pontos comerciais. Na capital, a estratégia garantiu a manutenção de muitos contratos ao longo de 2020 e vem sendo adotada para dar fôlego ao segmento, que estima um período de recuperação. A depender do primeiro semestre, a tendência será de um ano melhor para as locações. Segundo o Sindicato da Habitação, após um cenário difícil, os aluguéis vêm apresentando uma recuperação de um modo geral, registrando um incremento de até 10% em relação ao mesmo período do ano passado. No que concerne especificamente ao corrente ano, vale destacar que ocorreram muitas renegociações e também os índices foram modificados para a manutenção das atividades comerciais. No Ministério Público, troca de chefia. Fabiano Dalazen vai dar lugar a Marcelo Dornelles, que será o novo Procurador-Geral de Justiça. Dornelles foi o primeiro colocado na lista tríplice e vai substituir Fabiano Dalazen. Após o anúncio feito pelo governador Eduardo Leite no dia de ontem, Marcelo Lemos Dornelles foi eleito aí o Procurador-Geral, foi o mais votado na lista tríplice e também recebeu a indicação do governador, que determinou que a Casa Civil elabore os atos oficiais de nomeação de Dornelles, que permanece no cargo até 2023. A cerimônia de posse ocorre no próximo dia 7 de junho. Dornelles foi o primeiro na eleição realizada pelo Ministério Público no último dia 17 de maio e a finalização do certame ocorreu no último dia 17, com a definição dos 3 nomes. E os candidatos aí passaram à lista tríplice, que a indicação foi feita pelo governador do estado. Seguindo com notícias também, nos informes das notícias do Poder Judiciário, uma carta aberta assinada por mais de 500 magistrados e servidores pede enfrentamento ao assédio no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Magistradas e magistrados, servidoras e servidores da Justiça Federal da 4ª Região divulgaram uma carta aberta em que pedem a implementação de ações que concretizem uma política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual dentro da Justiça Federal da 4ª Região. O documento foi vinculado aí no último final de semana e traz denúncias de assédio dentro do TRF4 que receberam recomendação de arquivamento pelas comissões responsáveis por investigação e controle. Após as denúncias, a carta aberta tomou conta das mídias sociais e repercute aí nos principais meios de comunicação. Na página da Segurança do Estado, uma força-tarefa fez uma operação integrada para combater crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. E 9 cidades foram alvo aí dessa ofensiva, que integrou aí a Força Nacional do Maio Laranja, dedicado à proteção das crianças e adolescentes. Essa operação foi desencadeada na tarde de ontem e teve aí o apoio tanto da Polícia Civil, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal, mobilizando 77 agentes, 31 viaturas, e as ações ocorreram nas cidades de Marau, Passo Fundo, Candelária, Caxias do Sul, Garibaldi, Tapes, Sertão Santana e Eldorado do Sul. É uma continuidade às ofensivas que já foram feitas e o cumprimento de medidas judiciais promovidas desde março desse ano
com o intuito de coibir esse tipo de prática criminosa. Os destaques do Brasil e de Brasília nessa manhã dão conta de que o presidente Jair Bolsonaro ingressou no STF contra 3 decretos estaduais que impõem medidas restritivas a fim de conter o avanço do Covid. Por meio da Advocacia Geral da União, o presidente tenta derrubar os decretos do estado do Pernambuco, Paraná e do Rio Grande do Norte e acionou aí a Suprema Corte Brasileira para definir a questão de competências de quem pode abrir e fechar as atividades dentro dos estados. Quem andava um pouco sumido, mas retornou nessa semana, foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. E em entrevista liberada no dia de ontem, ele afirmou que o auxílio emergencial poderá ser renovado caso a pandemia continue. Ele falou que o governo estuda prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia avance ou se agrave no país, passando a proteger assim os níveis mais hipossuficientes da população com uma camada de renda mínima. Pelo prazo atual, o benefício será pago até julho. Segundo Paulo Guedes, existe uma proposta de emenda à Constituição aprovada no ano passado que permite o aumento dos gastos para cobrir necessidades de combate e reflexos da pandemia. Por meio dela, é possível estender o pagamento do auxílio. Uma boa tarde para a dona Tere Schneimeyer, que nos acompanha também pela live do Facebook. Boa notícia para os hospitais e as casas de saúde que trabalham na modalidade de filantropia. Eles receberão um auxílio federal no valor de 2 bilhões de reais. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e ocorreu na última terça-feira, em uma reunião com lideranças da área da saúde, entre elas o presidente da Federação das Casas de Saúde do Rio Grande do Sul, Lucineu Borer, a administração do Hospital de Clínicas e o presidente da Federação das Santas Casas dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul, Lucineu Borer, recebeu no último final de semana, na última terça, dia 25, o comunicado de que aí o governo federal pretende investir até 2 bilhões de reais na forma de auxílio a todas as casas de saúde. E o anúncio foi recebido com muita felicidade por conta dos dirigentes. Um outro movimento vinculado pelas classes empresariais estuda aí desenvolver o que se chama do movimento Reage Brasil, que apresenta um projeto para testagem em massa ao Ministério da Saúde. Liderados aí por diversos empresários em todo o Brasil, o movimento que tem a criação na SIC de Bento Gonçalves, tendo um dos seus idealizadores, o Reage Brasil tem ganhado adesão e projeção nacional. Uma das propostas para enfrentamento é a testagem pela vida, que foi apresentada nessa semana ao Ministério da Saúde. Segundo informações, essa testagem em massa da população faz com que o movimento entenda que é possível ter uma ação eficaz de um enfrentamento à doença. Promovendo a testagem, se permite promover o isolamento dos casos positivos, evitando a disseminação do vírus. Enfim, são algumas das iniciativas que acabam surgindo. Notícia dessa manhã, também repassada, o Ministério da Saúde adiantou e confirmou a existência no Brasil de 8 casos de Covid vinculados à cepa indiana, a variante indiana. O último caso confirmado é de um brasileiro que chegou da Índia em um avião em São Paulo e seguiu de carro até Juiz de Fora, em Minas Gerais. E o Ministério da Saúde confirmou, então, 8 casos, alguns deles no estado do Maranhão, outro em São Paulo, enfim. Quando a confirmação chega, a gente já sabe que o vírus acabou se espalhando e a variante indiana ela é muito mais transmissível. A boa notícia, as vacinas, que são muito esperadas. Após a pressão de prefeitos, o Ministério da Saúde vai liberar a faixa de vacinação da população em geral. Ainda não se tem isso bem definido, mas pelo que se sabe, a Coordenação de Vigilância Sanitária diz que a ideia é fazer a vacinação por faixa etária, ou seja, as pessoas que ainda não receberam o imunizante de 18 a 59 anos
passarão a receber a imunização de forma gradativa, conforme foi feito com as populações mais idosas. Agora, já superado o grupo das comorbidades e também a vacinação dos professores que está iniciando, o próximo passo será a população comum, assim como eu e como você, que passarão a receber o imunizante. E notícia boa também sobre a vacina, a Fiocruz adianta que entregará 5,8 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca nesta sexta-feira. A expectativa é que na próxima semana também se assine um acordo para a produção de ingrediente farmacêutico ativo aqui no Brasil, a matéria-prima utilizada nas vacinas. E a Fiocruz adiantou que hoje estará liberando quase 6 milhões de doses. A Anvisa também se noticiou nessa manhã e ela aumentou o tempo de armazenamento da vacina da Pfizer. Um dos principais problemas de acondicionamento dessa vacina era onde ela deveria ficar e na temperatura que ela deveria ficar. E agora a Anvisa disciplinou que a vacina pode ficar de 5 a 31 dias, né? O imunizante poderá ser mantido em temperaturas controladas de 2 a 8 graus. Essa alteração visa facilitar a distribuição logística das doses no Brasil. Então, inicialmente, a vacina da Pfizer-BioNTech ficava apenas 5 dias armazenada, mas agora a Anvisa, após os testes, disse que pode restar aí com até 31 dias de armazenamento. Nas notícias internacionais, os destaques que nós temos nessa manhã de sexta-feira, o resultado bom da vacinação no Uruguai. O país vizinho atingiu bons números. Segundo o governo, a Coronavac protegeu 97% dos imunizados contra o óbito. Na Pfizer, a taxa foi de 80%. Mesmo com limitações no estudo, os números são animadores. E o governo uruguaio segue contente aí após imunizar praticamente quase toda a população com essas duas vacinas utilizadas. Outra notícia que surge também do mesmo país vizinho Uruguai, o fungo negro, como é conhecido, uma complicação pós-Covid, foi relatada aí um caso no Uruguai, confirmado em um paciente que recebia tratamento. É uma infecção rara causada por fungos e chamou a atenção nos últimos dias por casos na Índia, que passa por uma forte onda da pandemia e relatou mais de 9 mil casos da doença. Agora ele também foi localizado no Uruguai. É uma doença que se dá na forma de complicação continuada. Na Europa, o destaque é que a Alemanha reconheceu de forma pública que praticou genocídio durante o período colonial na Namíbia. O governo alemão pede perdão pelo massacre das populações de etnia Herero e também Mamá durante o período colonial e vai contribuir com mais de 1.000 milhões de euros em ajuda ao desenvolvimento do país africano. Nesta sexta-feira, pela primeira vez, o governo alemão admitiu que cometeu genocídio contra 2 etnias da Namíbia durante a era colonial e pagará aí, de acordo com as informações, 1.000 milhões de euros que serão endereçados aí ao desenvolvimento da Namíbia. Em um comunicado, o ministro dos Negócios, Heiko Maas, saudou um acordo celebrado com o país africano e a Alemanha deteve a Namíbia como colônia de 1884 até 1915, quando esses crimes teriam ocorrido. Seguindo as informações, nós vamos ao Japão e os Jogos Olímpicos. O governo japonês prorrogou o estado de emergência sanitária até o dia 20 de junho. A situação é considerada incerta no país, apesar da redução de casos de Covid. E o estado de emergência prevalece, lembrando que nós estamos a pouco mais de 60 dias das Olimpíadas. Sendo esses os principais destaques que nós temos nessa manhã, nós vamos nos despedindo, desejando um excelente final de semana a todos vocês. O Expresso Meio Dia retornará na próxima terça-feira, dia 2.